Fala pessoal, está no ar mais um Mastercast Construção, o podcast que revela os bastidores da engenharia e das obras no Brasil. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e dessa nós trouxemos uma série histórica, Engenharia em Voto, o futuro do CREA-RS. E essa série é um oferecimento e uma realização de Abenq RS em parceria com o Mastercast Construção. E eu quero trazer para vocês, galera, que o nosso objetivo aqui nessa série é poder levar as propostas dos candidatos ao maior número de engenheiros e engenheiras possíveis no nosso estado, para que todos tenham acesso a essa informação de uma forma mais tranquila, de uma forma que a gente sempre vem trazendo esse conhecimento mais complexo, para que vocês realmente participem e vejam, né, os benefícios, né, da entidade que o CREA traz para todos nós engenheiros. E hoje eu recebo o Pablo Palma, que também é candidato à presidência do CREA. Seja muito bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, Felipe. E, Pablo, a gente, como eu disse no início, a gente quer realmente fazer um bate-papo, ser algo mais leve, mais descontraído, para que a gente consiga conectar com esse pessoal que está do outro lado da telinha, que eles consigam entender, que isso não seja um debate, que seja uma conversa fluida e muito tranquila, assim, para que o pessoal também conheça um pouco mais de quem é o Pablo, né, por trás desse cargo de engenheiro. E eu venho com a pergunta inicial, que seria: quem é o Pablo na engenharia? Quem é o engenheiro Pablo? Felipe, eu tenho uma caminhada bastante diversa dentro desse processo. Eu sou de uma engenharia um pouco menor do que as outras, eu sou geólogo. Que legal. Então, até alguns anos atrás, o geólogo até tinha uma certa discussão se era engenheiro ou não. Mas teve uma lei aí que a gente ajudou a construir, faz uns 2 anos atrás, em que a gente conseguiu equiparar as condições de geólogo dentro das condições da engenharia. Porque o Brasil tem, assim, é usual, assim, no Brasil, eventualmente, tu ter algumas legislações que elas se tornam ultrapassadas com o tempo e eventualmente, elas não transmitem o que as pessoas esperam, né, da realidade em certos momentos, né? E essa legislação é uma delas, né? Então, o mundo muda e as legislações, tanto as legislações do CREA, as infralegais e as legislações tradicionais, aí elas acabam em amarras do passado que elas se tornam distante da realidade, né? E isso já começo, assim, de certa forma, a abordar um pouco do que é o programa de discussão político da minha candidatura, né? É que a gente demora muito tempo, assim, para conectar os dispositivos legais com a realidade das pessoas, né? E das expectativas das pessoas, especialmente, e na engenharia, nesse caso que a gente está discutindo, muitas profissões são criadas, muitas profissões são extintas, atribuições acontecem e mudam durante o tempo. Os currículos das universidades migram para áreas mais afeitas ao mercado e menos atuais, eventualmente. E isso o CREA, pelo engessamento da sua estrutura infralegal, eventualmente ela tem dificuldade de acompanhar. Eu fui conselheiro federal em 2016. Eu tive a oportunidade naquela época de aprovar uma resolução transformadora nesse sentido, que até aquele tempo, por exemplo, o Felipe se formava engenheiro mecânico, por exemplo. Então, as atribuições do engenheiro mecânico, elas são dentro de uma caixa, né? X atribuições. Mas daí o Felipe fez um mestrado numa segunda área, fez um doutorado numa terceira área, fez um pós-doutorado numa quarta área. E até aquele tempo, todas as atribuições que tu ganhasse na tua caminhada, elas não poderiam ser aderidas. Então, tu ganhava o conhecimento e tu não tinha capacidade de ter a atribuição. E atribuição significa que tu pode ser o responsável por determinada coisa. Então, naquele tempo lá de 2016, eu tive a oportunidade, junto com os conselheiros federais da época, da gente transformar o sistema no sentido de que todos os profissionais que a partir daquele momento tivessem esse ganho comprovado de formação, eles poderiam inserir aquilo ali dentro do arcabouço de serviço técnico dele. Para mim isso foi um grande avanço, assim, mas a gente tem várias coisas ainda para avançar. Que legal. E agora, conhecendo um pouquinho mais, né, sobre a tua carreira, hein? Quando que tu decidiu e por que decidiu entrar dentro da política classista? Eu estou na política classista desde 2008. Eu sou da cidade de Estrela. E o interior, de onde tu é, Felipe? Eu sou daqui, Tu é de Porto Alegre? Isso. De Guaíba? Guaíba. Guaíba e Porto Alegre
tem dinâmicas muito semelhantes, assim, Sim, né? as regiões metropolitanas. Mas eu moro numa cidade do interior e lá no interior, de vez em quando, a gente tem alguns anseios que, para nós, eles são mais difíceis de alcançar do que para quem está aqui na capital e tem acesso a umas certas coisas. Uhum. E daí, quando eu entrei em 2008, 2006, 2008, foi justamente para isso. Porque tinha algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo que a gente não conseguia acessar o presidente, não conseguia acessar quem decidia. E a única maneira, né, em qualquer espaço político do mundo, de que tu consiga transformar é participando. Então, eu participei de diversas instâncias, fui inspetor, fui o coordenador de todas as inspetorias, depois eu fui conselheiro federal, 3 anos em Brasília, depois eu fui o diretor-geral da Multa por 3 gestões. Então, eu conheci o sistema, né, da base ao topo. Hoje eu sou de novo inspetor lá em Lajeado. E essa é a minha caminhada, ela tem assim muito da representação do interior, né? Eu nasci em Porto Alegre, vivi até o fim da minha faculdade em Porto Alegre, me mudei para Estrela, estabeleci minha vida profissional lá e eu senti muito assim, né, para quem já tinha vivido aqui, como que o poder assim, né, no sentido de decidir, ele é distante de quem está longe, né, da sede, né? E a sede ela acaba sendo assim o símbolo da distância, de certa forma, de quem não orbita ao redor daquele centro de decisão. E por isso a minha mola propulsora assim de entender que o caminho da política profissional era importante foi esse. Então, o que te motivou, né, dar esse passo, então, em se candidatar realmente foi isso. Foi isso. Toda a gestão, né? A gente estava falando sobre a questão partidária antes, Aham. né? Toda eleição ela tem um fundo de tu aderir ou não a certos projetos. Isso não quer dizer que tu despreze tudo que o outro projeto fez, né? Uhum. Mas quando um gestor, e falando aqui do CREA, ele senta na cadeira e preside o conselho, ele traz a marca dele, né? Ele traz a história dele para dentro do processo e o que ele sente dificuldade ele traz para dentro e tenta resolver. E o meu entendimento é que, atualmente, as coisas que estão sendo, vamos dizer assim, direcionadas ao CREA, elas são diferentes dos entendimentos que eu acho que são mais relevantes para os profissionais. Então, o intuito de participar dessa eleição, como eu participei da eleição anterior, é porque eu entendo que os rumos atuais da gestão do CREA-RS são diferentes do que os rumos que os profissionais entendem como prioritários, né? Foram feitas coisas boas, foram feitas coisas que eu discordo, obviamente que eu discordo da maioria das coisas, senão eu não seria candidato contra a atual gestão. Mas enfim, eu acho que é a tentativa de botar uma marca diferente do que essa gestão faz, especialmente em resolver os problemas reais das pessoas que precisam de rapidez, precisam de agilidade, precisam de serviços mais completos e mais rápidos para os profissionais e uma valorização de verdade, né? Não uma valorização que fica ali numa pequena cúpula ali e ajustada por uma bolha que entende que as coisas estão sendo feitas, quando 95% dos profissionais registrados acham que o CREA vai de mal a pior. Perfeito. E olhando um pouquinho para tua carreira, né? Qual foi o ponto profissional da tua carreira como engenheiro que mais te marcou? A carreira ela é cheia de altos e baixos, né? Ela responde ao mercado financeiro, à demanda da sociedade. Mas quando eu fui conselheiro federal, eu tive, vou falar de um lado negativo e ele se tornou um lado positivo, tá, Felipe? Eu Uhum. fui candidato a conselheiro federal em 2014. E a eleição, ela era uma eleição similar a essa, vota todos os profissionais, enfim. E naquela eleição, a eleição era para... No CREA existe 4 grupos principais, assim, na eleição para o Conselho Federal. Tem o grupo da agronomia, que é os agrônomos, os florestais, essas profissões mais voltadas, né, para essa área. Uhum. Tem o grupo da civil, né, que é aqui a relação da ABENC, que é os Sim. engenheiros civis, os engenheiros ambientais, prioritariamente, além dos meteorologistas e dos geógrafos. Então esse é um segundo grupo. Tem um terceiro grupo da elétrica, que é basicamente os engenheiros eletricistas, né, as telecomunicações. Tem um quarto grupo, que é um grupo um pouco mais diverso, que é o grupo do qual eu me enquadro,
que é o grupo da geologia, engenharia de minas, engenharia química, engenharia mecânica. Então esses 4 grupos disputavam, aquela vez que eu fui candidato, disputavam essa vaga de Conselheiro Federal, porque as vagas elas são, cada eleição é um grupo que disputa essa vaga. E naquela vez então era esse grupo. Entendi. E daí eu fui candidato e os caras me impugnaram porque eu era geólogo. Isso conecta com aquela fala lá que eu disse que a gente fez uma lei para transformar a profissão da geologia, vem disso. Eu fui candidato e eu fui impugnado e tive que entrar na justiça para disputar a eleição porque eu era geólogo. Então, isso foi um ponto que me impactou negativamente do sistema, né? Como que é difícil, eventualmente, quando tu tem propostas de mudança, tu conseguir quebrar o status quo de quem domina o processo político. Mas, enfim, eu fiz a eleição, tive que ir para a justiça, ganhei na justiça, ganhei liminar, primeira instância, segunda instância, e concorri e ganhei a eleição. Então, consegui fazer algumas transformações, né? E de novo, eu já tinha referido aqui, tem 2 resoluções que me são muito caras daquele tempo, que para mim são o meu ponto alto lá naquele momento, que é a resolução de ampliação das atribuições profissionais e a resolução que discute sobre quais são os preceitos éticos que levam o profissional a ter a sua carteira cassada, o seu registro cassado, porque até aquele tempo a gente não tinha nenhuma resolução, nenhum dispositivo legal infra que tivesse capacidade de fazer esse tipo de penalidade. A gente era muito cobrado por isso, né? O engenheiro fez um monte de coisa errada, resultou em morte, foi omisso, a gente não tinha nenhum arcabouço legal que punisse as pessoas, né? E não é que a gente tem que ser punitivo, né, Felipe? A gente só tem que ordenar a sociedade de forma que ela responda de maneira correta pelos seus erros e pelos seus acertos, né? E até então a gente não tinha essa resolução e pareceu que essas 2 resoluções que foram criadas quando eu estive lá foram resoluções que foram o ponto alto da minha caminhada naquele momento. Tá, esse foi o ponto alto, então tu traz esse ponto alto como se fosse fazendo parte das entidades de classe. Fazendo parte ali eu era o representante do estado do Rio Grande do Sul dentro do Conselho Federal de Engenharia. Então não era necessariamente uma representação de entidade de classe, né? Apesar de ser a representação geral, né? Sim. Do sistema, ela não era a representação da entidade de classe em si. E como profissional específico mesmo, como engenheiro, qual é o ápice assim, que tu acha da tua carreira? Assim, o que mais te marcou? Uma obra, um projeto? Bom, eu posso citar aqui que em 2024 eu era o secretário executivo do Gabinete de Crise Climática aqui do Governo do Estado. Que legal. E enfim, foram várias coisas que aconteceram naquele momento. Eu estava dentro do grupo ali que, junto com o governador, com o vice-governador e com os secretários, em que a gente basicamente fazia a discussão do resgate e salvamento e projetava as ações do Plano Rio Grande, enfim, das ações que foram tomadas a partir dali pelo governo do estado. E eu acho que aquele mês ali, como que a gente pôde, eu especificamente, pude botar a geologia a termos de ajudar a população do estado do Rio Grande do Sul, para mim foi um ápice técnico assim muito grande. O Rio Grande do Sul carecia de diversas coisas naquele momento. E, enfim, as pessoas estavam ali, se desdobraram em tantas para tentar resolver, né, para tentar minimamente, assim, com tudo que a gente pôde, com todo o esforço, minimizar a tragédia que foi naquele momento. Foi um momento meio tenso, assim, sabe? Mas e dentro daquilo ali eu me lembro que eu tive a oportunidade de que, assim, a gente carecia de diversas coisas e uma das coisas que a gente carecia é que o Estado não tinha... O Estado emitia boletins de alerta. Todo mundo se lembra, né? Sim. A Defesa Civil emitiu o boletim de alerta. A enchente vai chegar... Enfim, tinham vários boletins e SMS e várias coisas que aconteciam naquele momento. E uma coisa que a gente sentiu falta no meio era no olho do furacão mesmo, assim. Não era não dormir 2, 3, 4 dias longe da família, não conseguia voltar para casa. Eu morava em Estrela, eu acabei ficando ilhado aqui trabalhando. E daí a gente chegou no momento em que a gente teve dificuldade a gente discutiu sobre movimento de massa, aquele deslizamento, sabe? Começou a aparecer alguns deslizamentos e o Estado não tinha uma política clara sobre isso. E a Defesa Civil emitindo boletim, através de boletim, dizendo, agora a enchente vai chegar em Taquari, agora a enchente vai chegar em Bom Retiro, vai chegar em São Jerônimo, está chegando em Eldorado, está chegando em Guaíba.
e ali a gente se deu conta que a gente não tinha um boletim específico para o risco do movimento de massa. Então eu fui o geólogo que criou o boletim de risco geológico, né, que de certa forma alinhou aí as políticas públicas das prefeituras em relação a ter um olhar para a questão do risco geológico em relação ao movimento de massa. Isso talvez foi o ápice para mim, assim, profissional, dentro de várias coisas que aconteceram naquele momento. Para mim aqui foi muito bacana, assim, eu poder contribuir com o meu conhecimento geológico. E olha o quão importante, e eu sempre, quando a gente conversa e traz esse assunto que eu julgo ser engenharia, uma das profissões mais importantes, a gente traz que a engenharia está em tudo que a gente toca, Sim. né? E a geologia também, né? Olha Sim. o quão importante foi olhar para isso, né? E saber que, cara, é muito específico aquele ponto exato e tudo mais, né? É verdade. A gente tem coisas que a gente se dá conta, né? Quando eu entrei para ser o secretário executivo do Gabinete de Crise em 2023, na verdade, no início de 24, eu entrei porque a gente tinha tido 2 eventos climáticos extremos em Lajeado, na região do Vale do Taquari, em setembro e novembro de 23. Sim. E como eu moro lá, enfim, conheço a região, eu acabei sendo convidado para participar como técnico, né? Claro. De ter um olhar técnico dentro desse processo. E a gente foi atropelado pelo processo de 24. E ali eu não tinha, assim, de certa forma, a real grandeza do que poderia se tornar, né, a minha atuação se de fato um desastre ocorresse durante aquele momento. Ninguém nem estava falando nisso, né? Hoje a gente, por exemplo, discute todo dia, tem uma reportagem sobre o El Niño, né? Naquela época a gente não discutia esse tipo de coisa, né? Tava muito longe da nossa realidade, né? Então a gente tinha um pouco de distância da nossa vida normal, assim, do que poderia acontecer em diversos momentos, né? E esse era um momento que ninguém tinha muita clareza sobre as necessidades de fato, né? Perfeito. Pablo, então a gente quer trazer um ponto assim para a gente fazer um diagnóstico do CREA hoje, né? Então, olhando para o momento atual do CREA, né? Vamos pensar no seguinte: qual o teu diagnóstico hoje sobre o CREA? Aqui o CREA-RS, no caso. Eu acho que o CREA-RS, ele parou no tempo, de certa forma. Ele fez algumas ações boas, assim, como, por exemplo, reforma de inspetorias no interior, fez um aporte massivo em propaganda, em divulgação, que é importante, mas uma série de coisas que são, de fato, assim, relevantes para o profissional, elas foram deixadas de lado. O CREA tem um instrumento importante da valorização profissional, que é a ART. Né? Sim. Eu vou falar da ART. Sim. Anotação de responsabilidade técnica. O sistema do CREA Rio Grande do Sul, que roda a ART, ele tem mais de 30 anos. Né? O que o CREA fez foi apenas fazer uma máscara para dizer que ele está bonito e novo, mas na verdade tudo que está por trás é um processo antigo, defasado, e que tu tem dificuldade, inclusive, de achar programadores que trabalham naquele sistema. Então o CREA tem diversos sistemas que trabalham em paralelo, que eles não conversam entre si. E isso é um problema basilar, né? Não tem como tu fazer uma gestão qualquer que seja, especialmente na engenharia, onde, né, em tese, tu é uma das profissões que mais trabalha com a questão dos dados, né? Especialmente dos números. É impossível tu fazer uma gestão qualificada sem tu saber quais são os problemas, sem tu saber onde estão teus registrados, o que eles fazem, como eles se comportam. Então, os problemas do CREA partem de que ele não sabe para onde ele está indo. Né? Então, ele depende muito do empirismo das pessoas, do empirismo das pessoas baseado na experiência dela. Né? Então, tu pega algumas pessoas lá, a cúpula, né? Pega a presidente, ela decide as coisas baseada na experiência dela. E a experiência dela é uma experiência, boa ou ruim, é uma experiência que ela não tem capacidade de entender o todo, e ninguém tem capacidade de entender o todo se tu não tiver à tua disposição meios, mecanismos e dados para tu entender esse processo. E o que mais te preocupa hoje? O que mais me preocupa hoje é o enfraquecimento das estruturas que a gente tinha no interior do estado. No interior do estado tem uma estrutura que se chama inspetoria, e a inspetoria tem inspetores e membros de comissões
de diversas modalidades, a civil, a mecânica, a florestal, a geologia, a química, a segurança, a elétrica. E essas pessoas, na sua totalidade, entendem que o CREA tem feito um serviço de ruim a péssimo em relação à manutenção dessas pessoas dentro do processo. As pessoas já não têm mais nenhum sentido em participar, não se sentem acolhidas. A representação da gestão do CREA hoje não é mais feita pelo escritório local. A presidente envia seus assessores para representar o CREA em detrimento do ente político que está lá na região. Isso é um desprestígio enorme. Não entrega informações e nem atividades relevantes para que as pessoas se sintam parte do sistema. Então, para mim, assim, essa distância e essa centralização do poder que foi feito nos últimos anos, para mim, é o grande problema que tem que ser enfrentado nessa discussão. Né? E isso, assim, né, Felipe, não é um demérito, mas não é um demérito pessoal, é um demérito de situação. Cada um entende as coisas da sua forma. A presidente, e o seu grupo são pessoas aqui da capital, obviamente que eles não entendem a demanda do estado inteiro. Isso ninguém faz por mal, essas coisas, né? Só que cada um traz para cá a pouca experiência que tem, né? Ou não. Ou a muita experiência para fazer um conselho melhor, não para alguns, mas para todo mundo. Perfeito. Agora a gente entra um pouquinho mais realmente nas propostas, né? Do que a gente vem para fazer dentro desse plano de trabalho que vocês vêm se propondo, né? E aí eu queria saber de ti um pouquinho, né? Nos primeiros 100 dias, se eleito, né? Quais seriam os resultados visíveis aí, nesses primeiros 100 dias? Os primeiros 100 dias, a primeira coisa que a gente tem que fazer, de fato, é entender o que está acontecendo, né? Hoje o CREA tem uma transparência muito baixa. Certo. Então, algumas informações que a gente poderia discutir, eventualmente aqui a gente não consegue discutir. Um dado aqui importante, por exemplo, né? Faz 6 meses que a gestão não entrega, não coloca na transparência quais são os gastos com viagem, diária, enfim, jeton das pessoas. Isso é um dado fundamental. E ele é fundamental porque o CREA, ele basicamente é uma instituição que tem aproximadamente 140 milhões de orçamento ano. E ao contrário de uma prefeitura, 140 milhões é uma prefeitura média, 50 mil habitantes, alguma coisa assim, um pouco menos talvez. Mas é uma prefeitura, e uma prefeitura precisa de saúde, educação, segurança, rodovia, saneamento e um monte de outras coisas. A gente tem 140 milhões e o CREA tem basicamente 2 gastos. É o custeio das pessoas que trabalham e os investimentos. Então, a gente tem 70 milhões que a gente não consegue vislumbrar na prática onde esses valores estão. Então, eu preciso aprofundar e entender, né? E eu acho que talvez transparência seja o resultado dos 100 dias. É um panorama completo do que o CREA tem, o que o CREA pode fornecer, e a transparência de que a partir de, não dos 100 dias, mas antes dos 100 dias, as informações vão estar disponíveis para que todos entendam o que de fato o CREA tem, pode oferecer e deixou de oferecer. Perfeito. A gente fala muito de valorização profissional. Certo. Certo. E como que na prática o CREA consegue valorizar? Como que ele consegue valorizar? Como que ele pode valorizar o engenheiro aqui no Brasil? O CREA tem 2 maneiras de valorizar. Existem várias maneiras de valorizar, mas eu vou citar 2 aqui que para mim são bastante relevantes. Uma é a discussão e a ampliação da formação, não só a formação inicial, mas a formação continuada. A gente precisa atacar assim a gente precisa atacar aquelas universidades que não entregam a informação ou a formação melhor. Atacar no sentido de ajudá-la a ter ferramentas para entregar um formando melhor. Né? Isso eu acho que o CREA pode ter esse papel, pode ajudar as universidades a serem mais qualificadas e qualificarem-se melhor para entregar profissionais melhores para a sociedade. E a outra questão, né, talvez a questão mais simples, é mais difícil, que é a remuneração financeira. A remuneração ela é um processo complexo, porque nós temos uma lei que rege o salário mínimo profissional.
Essa lei tem as suas especificidades, né? Uma lei que pelo arcabouço legal atual, ela só se aplica à iniciativa privada, né? Então, a gente tem uma lei que suporta o salário mínimo profissional na instituição privada e uma discussão, que daí é uma discussão que talvez o CREA tenha sentido de fazer, que é uma discussão com os órgãos públicos, né? Fazendo uma discussão da valorização profissional com os órgãos públicos, ente a ente, para que a gente consiga, situação a situação, buscar a melhor maneira possível a remuneração para os profissionais. Porque, né, apesar de tu não ter morado no interior, tu entende que é diferente ganhar um salário, o salário que suporta um profissional em uma região é diferente de outra. Então a gente tem que ter assim uma sensibilidade e buscar a melhor remuneração possível, mas guardar as particularidades de diversas coisas. Então o CREA tem capacidade de trabalhar aqui junto com o sindicato, né? E o CREA não tem feito isso. Tem muito distante disso. O CREA tem inclusive afastado algumas entidades das quais ele não gosta ou não quer por interesse político. Eu acho que o papel do CREA é discutir com o sindicato, com a sociedade de engenharia, com todas as associações e entidades de classe do interior, a melhor forma de ajudar o profissional, né? Então não tem como afastar um ou outro ente porque não gosta ou porque diverge politicamente. Eu acho que esse é um erro grave numa gestão que se diz plural. Perfeito. A gente traz também um assunto aqui que ao longo do tempo vem se falando cada vez mais em apagão de mão de obra na engenharia. Então, eu queria entender um pouquinho, né, qual que é o papel do CREA, né? Como que você enxerga o papel do CREA e das entidades de classe para mudar esse cenário? Essa, por exemplo, essa tua afirmação, ela é uma afirmação que, em vez em quando, tu encontra dubiedade sobre ela, né? Uhum. Tem pessoas que afirmam, não, nós não temos um apagão de mão de obra, né? O que nós temos é ou uma mão de obra não tão qualificada, Uhum. ou uma mão de obra qualificada que não quer receber a remuneração que quem está dizendo que falta mão de obra quer pagar. Uhum. E tem de fato também, né, aquela mão de obra que bem remunera e de fato, né, existe essa... Então nós temos uma série de pontos nesse sentido. Ela não é uma questão linear, ela é uma questão que guarda suas particularidades. E o papel do CREA é justamente tentar atacar esses nichos das maneiras que eles merecem, né? Aqui, por exemplo, o que tem uma boa remuneração e não tem profissionais, a gente precisa de alguma forma fazer com que a gente consiga integrar junto com as universidades. Não sei se tu sabe, né? O conselho do CREA tem em torno de 110 membros que participam da plenária do CREA. Certo? Desses 110, 30% são advindos de universidades. Oh, legal. Então a gente tem uma relação que a gente tem que explorar mais, que é muito pouco explorada, né? E isso eventualmente pode ser suprido por uma aproximação do CREA com quem forma de fato essa mão de obra que falta. E daí aqui, né, nessa mão de obra que é formada com pouca qualidade, eu já falei, eu acho que a gente tem que se aproximar e apontar eventualmente os erros e os acertos das instituições de ensino, porque a gente consiga de fato ajudá-las e elas nos ajudarem, a gente ter uma mão de obra qualificada e suprir. E a terceira, que é a mão de obra qualificada que não aceita o salário, daí é a discussão do salário mínimo profissional, é a busca de discussão de qual é a vantagem de ter um profissional e o quanto que aquilo agrega valor para a instituição que queira contratar. Eu acho que tem várias abordagens por um problema que não é simples, né? E ele tem vários pontos de vista de serem vistos. Perfeito. Entendido. E agora vamos falar um pouquinho de fiscalização do exercício, né? A fiscalização do exercício legal e ilegal, né? Na engenharia, né? Como é que tu enxerga a participação do CREA nisso? Na questão de fiscalização? Se tu puder Claro. trazer alguns exemplos para nós. Lajeado, que é a minha inspetoria, Uhum. o CREA é dividido por regiões, né? Lajeado, Santa Cruz, Santa Rosa, Pelotas, enfim. Quantas inspetorias são? são? 44. 44, perfeito. Porto Alegre, enfim. Essas 44 inspetorias, elas têm uma estrutura física, que é um escritório, e tem 2 agentes administrativos, né? Um agente administrativo, de fato, faz protocolo, faz a questão documental, e um profissional que é o profissional da fiscalização. Esse é o cara aqui, né?
é o agente de campo do CREA que faz as fiscalizações das obras, dos serviços. Eu moro em Lajeado, que geralmente é a quarta ou a quinta região mais ativa economicamente, ou seja, é a maior arrecadação, tem mais atividades. Geralmente ou é quarta ou é quinta. Fazem essa gestão inteira, a gente faz mais tempo, né? Mas essa gestão inteira a gente não teve um fiscal em Lajeado. Então, a fiscalização não está sendo feita, né? A gente tem ótimos profissionais, ótimos fiscais, fazem excelentes trabalhos, mas a questão não é na execução do trabalho, é como ele é comandado. O trabalho de fiscalização precisa ser alterado. Hoje o trabalho de fiscalização ele tem 2 sentidos, basicamente, Felipe. É chegar no fim do ano e dizer, eu aumentei X% do ano passado. Esse é o objetivo hoje. Ele é absolutamente numérico. O profissional tem que fazer X por dia, porque a gente tem que chegar no fim do ano e dizer para a sociedade que a gente aumentou o número de fiscalizações. Isso é um absurdo, dos maiores absurdos que tu vê, porque a fiscalização é o centro do CREA. Se tu apresenta uma gestão que só quer aumentar número sem qualificar, isso significa que ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe para que significa e nem para que serve a fiscalização. Então a fiscalização feita nesse sentido precisa ser alterada. E ela não é simples de ser feita, né? Mas ela precisa ter uma atenção, porque a parte plural do CREA também é uma fragilidade, porque tu ter civil, mecânica, florestal, agronomia, química, geologia, engenharia de segurança do trabalho, elétrica, para fiscalizar, nem sempre é simples, porque elas não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tu precisa de um range de atuação bastante amplo. E se tu for fazer isso, tu deixa de apresentar os mesmos números que tu apresentava antes. Mas tu precisa entender, né, e essa gestão precisa entender que o número, por si só, ele não resolve o problema de ninguém, a não ser o problema de apresentar lá no fim do ano, que tu vai ter que explicar por que tu diminuiu o teu número de um ano para o outro. Mas o objetivo aqui não é aumentar a fiscalização, é entender a fiscalização de fato como ela funciona na prática, atendendo aos anseios do profissional, especialmente, né, como a tua pergunta falou, focando no profissional leigo. Hoje o CREA, absurdamente, ele quer fazer um tipo de selo para o bom profissional. O cara que olha isso a primeira vez pensa assim, bah, mas que maravilhoso, nós vamos premiar o bom profissional. Se for premiar o bom profissional, em primeiro lugar, tu vai ter que botar a tua fiscalização para, em vez de ir no errado, a tua fiscalização vai lá no bom. Então, basicamente, o resumo dessa, que pode parecer, no primeiro tempo, uma boa ação, uma péssima ação. Porque ela tá deixando de botar a fiscalização no leigo, para ele fiscalizar o cara que faz direito. Então, esse tem sido o mote do CREA nos últimos anos. É muito número, pouca entrega efetiva, muito número e uma falsa sensação, ou um empenho muito grande em fazer uma mídia que diga algo que de fato não está sendo feito. E isso não é eu que estou falando, né? Mas não é só eu que estou falando. Se for fazer uma pesquisa, saindo dessa bolha aqui das pessoas que transitam ao redor da alta cúpula aí do Conselho, 95% das pessoas acham que o CREA está fazendo um mau trabalho. Então e não é eu que estou dizendo, pode perguntar para 90% dos engenheiros que tu encontrar na rua, eles vão repetir basicamente esse mantra, o CREA faz um mau trabalho. E o CREA tem um potencial enorme que está sendo desperdiçado, que a gente tem capacidade de, com uma fiscalização assertiva, voltada para quem faz as coisas erradas, mostrar o real valor do CREA para a sociedade. Perfeito, muito bem. São dados, como a gente começa a conversar, cada candidato traz a sua visão Claro. em cima da sua realidade, da sua região, né? Uhum. Então esse ponto que tu trouxe sobre a questão de realmente ver o ponto em cada lugar, cada região tem uma especificação, né? Então isso é muito interessante. Como tu levantou a questão de entender o que está sendo feito, como que está sendo feito, né? E isso é importantíssimo, até para que se consiga ter um panorama geral e que se consiga comunicar para o pessoal que está em casa, né? Eu trago sempre que o nosso programa ele sempre tenta levar para o pessoal mais novo, para a engenharia mais nova, a parte das entidades de uma forma mais simples, né? Não daquela forma tão técnica, tão política, que a gente já vem, a engenharia já é algo extremamente técnico, né?
Então, quando a gente começa a falar de política classista, o pessoal já associa, né, que é algo, é algo muito técnico, é algo muito burocrático e às vezes acaba repelindo, né? Então, a gente podendo trazer esse dia a dia, essa visão mais, por exemplo, como tu trouxe do interior, é algo que conecta, né, com o público em casa. Isso é muito interessante. É difícil, quando tu fala de fazer uma leitura simples, é complexo. Para te fazer uma leitura simples é difícil, né? Claro. Até tu conseguir botar assim um conceito simples em prática, tu precisa de muito preparo por trás, né? E para atingir assim, de novo, né, a nossa robustez, a robustez do conselho é tu ter uma ampla gama de profissionais, mas essa também é a dificuldade, né? Porque essa amálgama que cria com essa diversidade de interesses difusos, ela é também o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Porque dificilmente tu vai ter capacidade em muitas ações de fazer com que todos se sintam parte do processo, né? Então, por isso que tu precisa fazer diversas ações para que no fim tu consiga contemplar o maior número de pessoas possível. Mas essa questão do conceito simples para coisas complexas, ele quebra-cabeça, assim, de vez em quando eu perco um pouco do meu sono, assim, tentando buscar soluções que pareçam simples mesmo que elas não sejam, né? Sim. Até para conseguir transmitir realmente e conectar com essa nova geração que vem chegando, né? A gente sabe que é inevitável, né, a troca, né? Hoje o pessoal mais da antiga, ele tá se aposentando, ele tá, né, indo fazer outras atividades, descansando, né? Saindo um pouco mais do ritmo, né? Do dia a dia, e cada vez mais vem entrando uma safra mais nova, né? Então a gente conseguir realmente que a entidade se conecte com esses engenheiros novos, aí entra muito naquela ação que tu trouxe, que é a questão de realmente trabalhar lá na parte da educação, né? Fazer com que o CREA consiga se conectar com a faculdade, com a instituição de ensino, Também. para que esse engenheiro já comece lá desde o início entendendo a importância de participar, de pertencer à entidade, né? Essa é uma visão de ver, né? Por outro lado, também a gente tem, né, continua tendo os teus profissionais antigos, né? Uhum. Então, dificilmente tu consegue, assim, falando agora do aspecto geracional, né? Uhum. Se tu fizer uma campanha bem feita de fiscalização do exercício profissional para leigo, isso aí não tem idade, né? Uhum. E não interessa se o cara é novo, velho, recém começou, tá terminando, o cara é recém-graduado, o cara vai entender isso, né? Uhum. Então tem ações que o CREA pode fazer que elas são transversais, né? Elas pegam do fim de carreira ao início de carreira. Ótimo. E de vez em quando me parece que se tu focar isso, focar os teus esforços, né, em coisas que são, nesse caso, transversais, talvez tu tenha a capacidade de suprir, né, precisar fazendo ações pontuais para cada especificidade, né? Perfeito. Agora eu queria trazer um pouquinho para ti, qual que deve ser o papel da Bank, né, e das entidades de classe no futuro da nossa engenharia, né? E o que tu consegue conectar com essas entidades dentro do teu programa de gestão? Ótimo. A bem que ela representa uma parte importante da sociedade, né, e da sociedade civil, né, porque ela é uma entidade da sociedade civil, mas ela representa um grupo bastante robusto dentro do conselho, que são os engenheiros civis, né. Os engenheiros civis, eles têm uma parte bastante significativa, tanto do número de profissionais registrados, quanto do número de RTs que se faz. E, consequentemente, o número de representantes e o número de inspetores, né, o número de representantes de todas as faces, né, inspetores, conselheiros, entidades de classe. E também, obviamente, ela representa uma parte significativa da fiscalização. A gente tem visto, assim, que a Bank ela pode contribuir com o aprimoramento do processo de fiscalização. Uhum. Porque a fiscalização, né, a gente já falou de outras formas de valorização, mas a forma principal de valorização do exercício profissional é a fiscalização daquele cara que faz errado, Uhum. ou daquele cara que não é profissional, ou daquele cara que não tem registro. Essa é a maior forma de fiscalizar e de valorizar o profissional. E aí que entra a Bank. A Bank e o seu quadro técnico qualificado tem capacidade de, junto conosco, criar métodos, formas e instruir, especialmente a fiscalização, na busca de melhores resultados, né? Na Bank temos especialistas em proteção contra incêndios, temos
especialistas em estrutural, Uhum. né, em perícia. Então, acho que a Bank ela tem um papel que pode ser muito melhor aproveitado do que vem Importante. sendo capaz de junto com a presidência, a gestão da fiscalização, buscar uma otimização do processo e a valorização real do profissional frente à fiscalização. E a Bank tem um histórico aí, né? A Bank é uma entidade que ela é capilarizada, né? Então ela não tem aqui só no Rio Grande do Sul, a Bank ela tem uma Bank nacional e tem a Bank em diversos estados, e isso por si só também já dá uma amplitude na capacidade de representação dela. Ela traz olhares múltiplos sobre o processo, mesmo sendo, né, categorizada como uma entidade de classe única, né? São os engenheiros civis. Mas eu acho que essa pluralidade dela, de ser uma entidade capilarizada nacionalmente, ela também traz um olhar bastante crítico, né? Porque ela acaba trazendo, eventualmente, até pode trazer experiências de outros lugares, né? E isso faz com que a Bank seja um ativo muito importante para ampliação da valorização profissional por intermédio da fiscalização. Show. Cara, é muito, muito importante, assim, Pablo, poder trazer realmente, né, todos esses assuntos, trazer essas propostas, né, de uma forma, como eu brinquei, uma forma mais simples. Porque temos muitos engenheiros hoje que são aptos a votar A e que maioria, não se interessam, sim. porque muitas vezes essa comunicação não chega lá, né? A gente entende que hoje a rede social ela tem um peso importantíssimo, né, para levar tantos assuntos, tanto assuntos da política, quanto de informação, Sim. quanto de qualificações, né? Então, a gente sempre tenta trazer realmente, como fizemos no Cbank, como estamos fazendo agora, né, em parceria com a Bank, para que realmente a gente consiga expor, né? E que todos tenham a mesma oportunidade de vir aqui, participar conosco, né? Falar um pouquinho das propostas, trazer um pouquinho da sua visão, né? Cada um na sua área, cada um na sua expertise, Sim. né? Então, isso é fantástico. Sabe que no fim das contas, vocês a Bank, né? Vocês e o podcast faz um trabalho melhor que inclusive o CREA, né? Porque se tu falou que pesquisou, o CREA não divulga a eleição. Então o próprio conselho não está interessado em fazer uma discussão ampla e massiva sobre o processo eleitoral. Agora cada um que pense aí por que disso, né? Essa informação. Olha o Instagram do CREA, olha os dispositivos, né? Olha se o CREA mandou alguma coisa, algum e-mail, algum WhatsApp falando sobre isso. Então, o próprio conselho, de certa forma, afasta os profissionais quando ele não faz esse trabalho nobre aqui que vocês estão fazendo, que é um trabalho de utilidade pública, né? Puramente utilidade pública, né? Porque o processo eleitoral é um processo do exercício democrático do direito das pessoas de escolha, né? E esse é um processo que tem que ter prioridade na divulgação, inclusive do próprio conselho, que deveria manifestar ações positivas, né, e propositivas como essa aqui de vocês hoje. Perfeito, perfeito. Quero fazer um ping-pong final aqui. Bora. Eu vou te fazer algumas perguntinhas aí, se tu puder responder elas em uma palavra, em uma frase curta, para a gente entender um pouquinho mais, para a gente fazer uma dinâmica. A engenharia em uma palavra. Engenharia em uma palavra é desafio. Desafio. O CREA em 2030. 2030, fiscalização. Show. E o legado que você quer deixar se eleito na sua gestão? Representatividade. Show. Perfeito. Muito bom. Tá bom? Muito bom, muito bom. Eu sempre gosto de fazer isso porque no final a gente consegue, né, fazer um apanhado geral, assim, do que a gente falou aqui hoje e trazer um pouquinho dos valores que cada um tenta apresentar, que cada um vem trazendo, né? Parabéns, eu acho que esse é um trabalho bacana aí, né, feito por vocês e pela Bank e que vai dar frutos, né? Todas as oportunidades em que a gente pode discutir de forma aberta aqui os assuntos que dizem interesse a mais pessoas do que a nós próprios, sempre é um exercício importante do ato democrático. Perfeito, Papo. Quero te agradecer, então, por Eu que ter aceitado o agradeço. nosso convite, ter vindo aqui, trazer Valeu. um pouquinho, né, dessa tua disponibilidade, desse amor pela engenharia. Pessoal, também muito importante, tá? Quero trazer para vocês que a eleição do CREA, ela acontece no dia 3 de julho.
né? E a votação será 100% online. Então, ali no site do CREA, né, você pode conferir todos os detalhes, verificar, né, quem pode votar, quem Verdade. está apto, né? Nós também vamos deixar aqui abaixo, né, todos os Uhum. sites onde tudo vocês podem fazer essa pesquisa e aonde vai ter, né, os dados certinho, tá? Pablo, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero também agradecer à Abenc, né, que é nosso parceiro aí nessa realização, juntamente com nós, o Mastercast. E também agradecer o apoio do Senge, do Schumacher e Vitola, advogados, são especialistas em direito do engenheiro, Conheço e são bons. e também Dias e Gomes, perdão, Sistemas contra Incêndios, Muito bons. que também estão nos apoiando e estão dando voz para a nossa engenharia aí e para os nossos futuros engenheiros. Obrigado. Eu que agradeço aí o Mastercast aí nos proporcionar mais essa discussão da engenharia. Perfeito. Pessoal, e não esqueçam, né? Peguem esse episódio, compartilhem com teu amigo engenheiro, engenheira, discutam nos grupos, é muito importante que vocês levem essa mensagem adiante. O nosso intuito aqui realmente é fazer com que vocês tenham acesso a essa informação, que vocês escutem todos os candidatos, né? No perfil aqui a gente vai deixar abaixo também o link de todos os outros candidatos para que vocês vejam, escutem, né? Sigam a gente nas redes sociais, a gente vai deixar também as redes sociais do Pablo aqui para vocês, né? E sejam curiosos, busquem a informação está disponível, a gente vem trazendo também para vocês de outra forma. E muito obrigado e até o próximo episódio.